Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tô aqui do lado do nosso pé de hibisco. Estava procurando para ver se tinha alguma florzinha já ali para poder mostrar para vocês, mas ele ainda tá novo, ainda não tem flores. Essa planta, né, também é conhecida como hibisco, também como vinagreira em muitos locais. É da onde é extraída essa flor aqui, que aqui tá seca, né? E é o chá de hibisco que tradicionalmente, né, se compra as flores secas de hibisco para fazer o chá. É dessa planta que se extrai essas flores. Esse aqui é o canal Ser Sustentável, Horta no Quintal. E se você não conhece a gente, eu sou a Vivi. E eu sou o Bruno. E hoje a gente está aqui na nossa horta, do lado do nosso pé de hibisco, porque a gente vai utilizar a flor seca do hibisco na preparação de um creme para o rosto, como vocês viram aí no título. Um creme anti-idade que trabalha a firmeza da nossa pele. Mas a principal razão de estarmos fazendo esse creme, que é para o nosso uso mesmo, né? E aproveitando para compartilhar com vocês, é porque ele é um creme muito bom para o tratamento de peles sensíveis, que é o meu caso. Eu tenho uma pele com rosácea, preciso cuidar sempre, então gosto desse creme, vou fazer e mostrar para vocês. E queria aproveitar para contar, porque ele também é muito bom para quem tem problemas de acne, pele inflamada. Ele é muito anti-inflamatório, ajuda a acalmar a pele. Até mesmo pode ser utilizado como uma pomada, porque aqui não vai ter nenhum ingrediente cosmético, serão todos naturais e medicinais também. Então, para quem tem pele com psoríase ou da inflamação assim que não seja a ferida aberta, né, pode utilizar isso como uma pomada também. E de forma geral, ele serve para todos os tipos de pele, por isso que a gente escolheu ele para ser a primeira receita aí da nossa playlist de cosmética e saboaria natural que a gente está começando agora no canal. Queremos trazer mais sobre esse assunto aqui, né, daqui pra frente, para que assim como a gente, vocês também possam aí estar aproveitando os benefícios de usufruir de produtos, seja da sua horta ou de produtos que você compra aí nas lojas de produtos naturais, preparando cosméticos, preparando sabonetes, shampoos, que sejam sem aditivos químicos, que não sejam agressivos aí para a saúde do seu organismo e ao mesmo tempo também sejam amigáveis com o meio ambiente, porque você vai estar deixando, além desses produtos todos, né, que você deixa de consumir, você deixa de consumir as embalagens, que cada vez que você precisa comprar um novo produto, é uma embalagem, né, que depois vai fora. Então, preparando em casa, reutilizando os recipientes, você vai estar também ajudando o nosso planeta. São 3 ingredientes que vocês vão precisar, muito fáceis de achar, e eu acho que vocês vão gostar. Bora lá pro vídeo. Então, pessoal, vamos lá, dando andamento na nossa receita. Então, além das flores secas do hibisco, o que a gente também vai precisar é de um óleo, né? Nesse caso, para atender esses requisitos que eu falei, ser um creme para uma pele sensível, pele acneica, enfim, que sirva para todos os tipos de pele, mas que sirva de tratamento para essas peles mais sensíveis, a gente vai dar preferência aqui pelo óleo de calêndula. Esse é um óleo 100% puro, extraído por maceração. Uma substituição que poderia ficar um pouco mais econômica, vamos dizer assim, facilitar de repente o acesso, seria o azeite de oliva. Daria para você usar azeite de oliva para fazer essa preparação. Mas quem puder, né, quem tiver esses problemas de pele e puder adquirir esse óleo, é bom. Eu digo que o óleo de calêndula é muito bom porque além dele hidratar a pele, ele também desinflama. Então é muito bom para quem tem esses problemas. Ele é um óleo muito leve, certo? É antioxidante também e a medida que a gente vai precisar dele vai ser de 125 ml. Eu vou passar as proporções dessa receita, se vocês quiserem fazer em maior ou menor quantidade, é só dividir depois, tá, pessoal? Se vocês comprarem algum óleo assim mais delicado, procura sempre frascos escuros e ainda assim eu guardo ele dentro na caixa escura, né, para não ficar pegando luminosidade. Ou então deixar em um ambiente escuro, dentro de um armário, algo assim, que aí ele vai ficar protegido para não oxidar. Então aqui eu tenho a medida que eu preciso do óleo de calêndula, 125 ml, e eu vou levar isso ou em um recipiente de vidro, ou então o que eu tenho aqui no caso é uma caneca, mas ela é de inox. Então tem que ser ou vidro, ou inox, ou porcelana.
algo que possa ser esquentado depois também. E aqui eu vou acrescentar o hibisco, mas eu não vou colocar as flores assim grandes como elas estão aqui, tá? Porque quanto menor ela tiver, mais propriedades a gente vai conseguir extrair dela, certo? Quanto menores forem as partículas. Então eu vou dar uma triturada no liquidificador primeiro. E a quantidade que a gente vai utilizar de hibisco do hibisco seco vão ser 20 gramas. Caso nós tivéssemos aí a flor verde do hibisco e fôssemos usar a flor verde, então a gente ia utilizar o dobro, 40 gramas no caso. Mas aí, já temos nosso hibisco bem mais triturado. E agora então a gente vai agregar esse nosso hibisco triturado aqui no nosso óleo de calêndula. E o que nós vamos fazer aqui vai ser um processo bem parecido com aquele que a gente fez para extrair as propriedades medicinais lá no vídeo que vocês viram do alecrim, em que nós extraímos no óleo. É algo bem parecido que a gente vai fazer aqui com o óleo de calêndula e o hibisco. Agora a gente vai levar isso aqui ao banho-maria. Para agilizar um pouquinho aqui o nosso tempo, a gente pode deixar que a água esquente primeiro no fogo mais alto e depois, quando a água já tá quente, aí a gente vai ter que baixar bem o fogo. Não sei se vocês lembram que eu falei que ia adicionar também um ingrediente opcional, no caso é a camomila, certo? Flores de camomila, que eu não preciso triturar porque ela já tá miudinha. E a quantia que eu gostaria de pôr eram 5 gramas. Eu não tenho o suficiente aqui, mas eu vou colocar o que eu tenho. Porque a camomila também tem propriedades muito calmantes para a pele. Então, ela é muito benéfica para quem tem a pele sensível ou com algum probleminha de inflamação. Pessoal, agora que a nossa água já esquentou, tá chegando aí próximo do ponto de fervura, a gente vai baixar o fogo o máximo possível e vamos colocar nossa caneca aqui no que é chamado de banho-maria. A intenção do banho-maria é que o conteúdo aqui que a gente está trabalhando, ele não atinja a temperatura de fervura, ou seja, que ele fique abaixo de 100 graus. Por isso também a gente deixa o fogo no mínimo e não deixa que esse conteúdo, que essa panelinha aqui, tenha contato direto com a chama embaixo. A gente vai deixar ela aqui pelo tempo de 1 hora, mexendo de vez em quando, a gente não precisa estar mexendo sempre. Isso é para que, com o calor, né, o óleo aqueça, o óleo de calêndula aqueça e consiga extrair aí as propriedades, tanto do hibisco, como no caso da camomila que eu acrescentei aqui também. Enquanto o nosso óleo e as nossas flores estão lá no banho-maria, a gente vai preparar aqui o nosso último ingrediente, que é a cera de abelha, certo? Ela precisa ser cera de abelha pura, filtrada. Esse é o cuidado que vocês têm que ter quando forem comprar. Para a gente conseguir depois diluir ela mais facilmente, a gente precisa diminuir o tamanho disso daqui. Então a gente vai passar no ralador, vai ralar. Vou utilizar essa parte aqui do ralador, que não rala nem tão fino, nem tão grosso, né? Vai tirar umas fatiazinhas, como se fosse uma cenoura ralada para salada, mais ou menos assim. Achei importante falar o seguinte, sempre que vocês puderem, os utensílios que vocês utilizam para fazer esses preparados, seria bom que vocês destinassem só para isso. Eu sei que coisas mais caras como um liquidificador não é possível às vezes, né? A gente mesmo também não tem um em especial. Mas algumas coisas, como por exemplo o ralador, aqui que a gente usa para ralar essa cera, quando vocês fizerem isso, vocês vão ver, é praticamente impossível limpar, ela sempre deixa algo que não sai, assim, não conseguimos tirar. Então, o ralador a gente tem especificamente para isso, a tábua que a gente usa aqui, também a gente só usa para trabalhar com esses preparados, né, de cremes, enfim, cosméticos, saboarias. A gente não usa na cozinha, é isso que eu quis dizer. Então, vamos lá, ralar agora a nossa cera de abelha.
E a quantidade que a gente vai precisar da nossa cera de abelha são 10 gramas. É pouquinho, mas é o suficiente. É ela que vai dar a textura, a estrutura do nosso creme. Mas não só isso, ela tem também propriedades umectantes que ajudam aí a manter a pele hidratada e ela também atua como um protetor da pele. Então, ela acrescenta também benefícios para nossa receita, não só a parte, vamos dizer assim, de dar estrutura, de deixar nossa receita cremosa, os ingredientes todos unidos. E agora a gente vai aguardar, porque nós não vamos colocar ela ainda, ela entra depois. A gente só adiantou aqui o trabalho enquanto está aguardando. Agora já completou 1 hora do nosso preparado aqui em banho-maria. E agora a gente vai fazer o processo de coar isso daqui. Então, vamos desligar o fogo, pegar com cuidado e levar para coar. Para coar, a gente vai precisar de um voal, uma fralda daquelas de tecido, enfim. Um pano que vai fazer a filtragem aqui dessas partículas pequenas que a gente não vai utilizar. Então vamos despejar aqui, eu já deixei ele em cima de uma bacia de vidro. Agora a gente precisa aguardar aqui que isso aqui esfria um pouco mais para a gente poder espremer. Enquanto isso, eu vou lavar aqui os utensílios que a gente usou, porque a gente vai precisar novamente dessa canequinha de inox limpa. Uma vez que esfriou, a gente já consegue apertar bem, né? Espremer para poder extrair todo o óleo daqui que ficou no meio dos resíduos aqui, tanto da camomila como do hibisco. Tivesse um coador, um voal um tecido mais fino, né, com tramas mais finas, ele ficaria ainda mais clarinho esse óleo. Agora a gente vai voltar esse óleo aqui para a panela limpinha, tá? Já lavei ela. Agora que o nosso óleo já tá aqui, a gente vai acrescentar a cera de abelha, as 10 gramas, né, de cera de abelha ralada, e vamos levar novamente ao fogo para a gente agora derreter essa cera de abelha. E aqui nós vamos ir mexendo até a cera derreter. Ó, pessoal, já derreteu praticamente tudo a nossa cera, então já vou tirar, porque o próprio calor aqui vai terminar de derreter ela, tá bom? E agora que a gente tirou, vamos ficar mexendo até esfriar. Agora, desse ponto em diante, a gente não para mais de mexer, tá? Conforme a cera de abelha vai esfriando, os ingredientes como um todo, conforme eles vão esfriando, a cera de abelha vai firmando, endurecendo, ó, e começa a dar a consistência de creme. E a gente precisa ficar mexendo o tempo todo, que é para garantir que os ingredientes fiquem todos bem misturados. Porque senão, se a gente deixar esfriar parado, sem ficar mexendo, pode separar um pouco a parte oleosa da cera de abelha. E é somente esses ingredientes ou vai mais alguma coisa? Nesse creme aqui vai ser só isso, porque é um creme para passar no rosto, a gente passa próximo nos olhos, então a gente não acrescenta aqui mais nada. Se fosse um creme hidratante para usar no corpo, em outras partes, e você quiser colocar algo de cheirinho, poderia pôr, né? Você poderia colocar então algumas gotinhas, umas 10 gotinhas, 5, 10 gotinhas de algum tipo de óleo essencial, que seria bem interessante, para deixar um cheirinho gostoso, né? Como eu falei, por ser pro rosto, né, a gente vai deixar sem nada aqui. Ele já tá numa consistência que quando a gente passa a espátula aqui, ele demora a voltar aqui e se unir. Então ele já tá grossinho, vamos dizer assim, consistente o suficiente para que não se separe mais os ingredientes. Então, nesse estado aqui, fica bom pra gente passar aqui pro potinho onde a gente vai guardar o nosso creme. Lembrando que, se possível que seja,
de vidro e um vidro escuro. Isso é o ideal, porque diminui a oxidação, né? Sempre tem que lembrar que a gente tem um óleo natural aqui. Bom, agora que passamos aqui para os nossos frasquinhos, a gente vai deixar terminar de esfriar completamente para que ele firme bem. Aqui, como a gente tem uma temperatura bastante quente, como boa parte do Brasil, eu gosto de guardar na geladeira, porque além dele ficar mais firminho, né, que senão na temperatura ambiente aqui ele acaba ficando um pouco mais molinho, fica mais firminho e ele não fica sofrendo essa oscilação toda de temperatura. Então eu acredito que aumenta a durabilidade, a conservação dele. Então agora a gente tampa e deixa ele esfriar. Olha aí, pessoal, prontinho nosso produto. Vamos ver como é que ficou nosso creme. Deixa eu mostrar para vocês assim, ó, pegando. Ele ficou com uma consistência cremosa, né? Mas ao mesmo tempo grossinho. Aqui até vai uma consideração, se vocês gostam de um creme que seja mais firme do que isso, mais consistência de pomada, assim, digamos, seria só aumentar um pouco mais a quantidade da cera de abelha. Então, umas 3 a 5 gramas a mais para essa receita. Não mais do que isso, senão ele vai ficar muito duro. Ah, e também bem importante, isso daqui a gente não aplica para sair no sol, né? Assim como qualquer outro creme anti-idade, mesmo aqueles comerciais, né? A gente aplica à noite. Então, vamos lá. Só aplicar, pode aplicar na região dos olhos. Agora ele ficou amarelinho, né, quando eu passei, mas conforme você vai espalhando, a pele vai absorvendo. E você aplica sempre com movimentos para cima. Aproveitar, fazer uma massagem aí, um momento de autocuidado que todos merecemos, né? E esse creme rejuvenesce a pele, né? Sim, ele tem, na verdade, vem do hibisco essas propriedades, né? Que é as propriedades de fazer a renovação celular. Então, ele favorece isso. Lógico, aquilo que a gente sempre fala em todos os nossos vídeos, né? Tudo também na vida é influenciado pelos nossos hábitos, a nossa pele, inclusive. Então, não é um creme que você vai passar que vai transformar tudo se você seguir tendo hábitos não saudáveis, né? Então, alimentação saudável, tomar muita água, isso para nossa pele faz total diferença, né? A quantidade de água que a gente toma. Quem não sabe quanto água toma, conta as garrafinhas de água que está tomando no dia, que aí você vai saber, né? E, enfim, não ter uma vida muito estressante, ter atividades, hobbies, enfim, cuidar de uma horta, de umas plantinhas, ajuda a diminuir o estresse, tudo isso favorece aí nossa pele. E claro, né, temos que passar também no pescoço, não é só no rosto não, passar no pescoço também. E podemos passar no corpo inteiro, nada impede, tá? Apesar de a gente estar fazendo mais pro rosto, mas você pode utilizar no corpo todo, essas regiões, né, que ficam mais secas, como cotovelos, joelhos, pode utilizar. Nós aqui que estamos num local muito quente, gostamos de guardar ele na geladeira, até para ele não ficar tão molinho. Se você tá num local quente e não gostaria de guardar ele na geladeira, daí da mesma forma, o que você precisa fazer é aumentar na receita a quantidade de cera de abelha, certo? De 3 a 5 gramas a mais, você vai poder manter ele também fora da geladeira perfeitamente. Dentro da geladeira, o período de conservação vai ser maior. Como é um produto natural, nós não colocamos nenhum tipo de conservante aqui. A duração vai ser de cerca de 30 até 90 dias. 90 dias para quem mantém na geladeira, cerca de 30 dias para quem mantém fora. O importante é você sempre observar, se tiver qualquer alteração de cor, de cheiro, já não utiliza mais. E se você quiser que dure mais tempo, você precisa acrescentar aqui algum tipo de conservante, que no caso o que a gente indica seria vitamina E. Você pode colocar aqui de 5 a 8 gotinhas de vitamina E. Para essa receita é o suficiente para fazer fazer a conservação aí por até uns 6 meses, certo? Não mais do que isso também.
período maior de conservação, aí teriam que ser outros tipos de conservantes e já deixaria de ser um produto natural. Então os produtos naturais a gente tem que estar fazendo com mais frequência, mas são muito mais saudáveis, fazem bem para a nossa saúde, como a gente falou antes, fazem bem para o nosso planeta, que essa embalagem aqui depois a gente lava, reutiliza de novo, sem problema nenhum. E sabemos quais são os ingredientes que a gente está usando. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Não sei se vocês conhecem alguma outra. Quem conhecer, por favor, deixe nos comentários que a gente está sempre fazendo testes também. Quem não for inscrito ou inscrita, não se esqueça de se inscrever também no canal, deixar o joinha se vocês gostaram desse vídeo. Aguardamos vocês aqui para o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!